globalistas fomentaram a guerra na Ucrânia para estabelecer a tirania da nova ordem mundial. Parte 6. As relações de Zelensky com o FMI e o FEM. Como o trágico precedente da Grécia mostrou, as soberanias nacionais e a vontade popular expressa pelos parlamentos são de fato apagadas pelas decisões da alta finança internacional, que interfere nas políticas governamentais por meio de chantagem e extorsão direta de natureza econômica. O caso da Ucrânia, que é um dos países mais pobres da Europa, não é exceção. Logo após a eleição de Zelensky, o Fundo Monetário Internacional ameaçou não conceder à Ucrânia um empréstimo de 5 bilhões de dólares, se ele não cumprisse suas exigências. Durante uma conversa telefônica com a CEO do FMI, Kristalina Georgieva, o presidente ucraniano foi repreendido por substituir Yaki Smoliev por um homem em quem confiava, Kyrylo Shevchenko, que estava menos inclinado a cumprir os ditames do FMI. Anders Aslan escreve no Atlantic Council, aspas, os problemas que cercam o governo Zelensky estão aumentando de forma alarmante. Em primeiro lugar, desde março de 2020, o presidente liderou uma reversão não apenas das reformas seguidas por ele, mas também das iniciadas por seu antecessor, Petro Poroshenko. Em segundo lugar, seu governo não apresentou propostas plausíveis para resolver as preocupações do FMI sobre os compromissos não cumpridos da Ucrânia. Terceiro, o presidente parece não ter mais uma maioria parlamentar no poder e parece desinteressado em formar uma maioria reformista. É evidente que as intervenções do FMI visam obter o compromisso do governo ucraniano de se alinhar às políticas econômicas, fiscais e sociais ditadas pela agenda globalista, a começar pela independência do Banco Central da Ucrânia do governo. Um eufemismo com o qual o FMI apela ao governo de Kiev para que renuncie ao controle legítimo do seu Banco Central, que é uma das formas de exercício da soberania nacional, juntamente com a emissão de dinheiro e a gestão da dívida pública. Por outro lado, apenas 4 meses antes, Kristalina Georgieva havia lançado o Grande Reinício, junto com Klaus Schwab, o Príncipe Charles e o secretário-geral da ONU, António Guterres. O que não havia sido possível com governos anteriores foi concluído sob a presidência de Zelensky, que entrou nas boas graças do FEM junto com o novo governador do BCU, Kyrylo Shevchenko. Menos de um ano depois, para provar sua sujeição, Shevchenko escreveu um artigo para o FEM intitulado Bancos Centrais são a chave para as metas climáticas dos países e a Ucrânia está mostrando o caminho. Assim, a Agenda 2030 é implementada sob chantagem. Há também outras empresas ucranianas que têm vínculos com o FEM. O State Savings Bank of Ukraine, uma das maiores instituições financeiras da Ucrânia, o DTEK Group, um importante investidor privado no setor de energia ucraniano, e a Ukrland Farming, uma líder do setor agrícola. Bancos, energia e alimentos são setores perfeitamente alinhados com o Grande Reinício e a Quarta Revolução Industrial, teorizadas por Klaus Schwab. Em 4 de fevereiro de 2021, o presidente ucraniano fechou 7 estações de televisão, incluindo Zik, NewsZone e 112 Ukraine, todas culpadas de não apoiar seu governo. Como escreve Ana Del Freo, abre aspas, uma dura condenação deste ato liberticida chegou, entre outras, também da Federação Europeia de Jornalistas e da Federação Internacional de Jornalistas, que pediram um levantamento imediato do veto. As 3 emissoras não poderão mais transmitir por 5 anos. Elas empregam cerca de 1.500 pessoas, cujos empregos estão em risco agora. Não há nenhuma razão para que as 3 redes sejam fechadas, exceto pela arbitrariedade do topo político ucraniano, que os acusa de ameaçar a segurança da informação e estar sob maligna influência russa. Uma forte reação vem também da NUJU, o Sindicato dos Jornalistas Ucranianos, que fala de um ataque muito pesado à liberdade de expressão, uma vez que centenas de jornalistas estão sendo privados da oportunidade de se expressar e centenas de milhares de cidadãos estão sendo privados do direito de ser informado. Como podemos ver, o que Putin é acusado foi na verdade realizado por Zelensky e, mais recentemente, pela União Europeia, com a cumplicidade das plataformas de mídia social. Fechar emissoras de televisão é uma das formas mais extremas de restrição à liberdade de imprensa, disse o secretário-geral do EFJ,
Ricardo Gutierrez. As nações têm a obrigação de garantir o pluralismo efetivo das informações. Está claro que o veto presidencial não está de forma alguma alinhado com os padrões internacionais de liberdade de expressão. Fecha aspas. Seria interessante saber que declarações foram feitas pela Federação Europeia de Jornalistas e pela Federação Internacional de Jornalistas após a censura do Russia Today e do Sputnik na Europa. Continua na parte 7. O link para este artigo está na descrição do vídeo. Obrigado.